Quem vai chegar aqui no Hora News para a nossa conversa a respeito das eleições na Venezuela é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, obrigado demais por ter aceito nosso convite. Domingão aí, o senhor podia estar mais tranquilo, mas estamos em cima da notícia, né? Nosso vizinho importante, a gente tem que estar de olho no que está acontecendo. Eu já queria falar com o senhor a respeito do que a gente acabou de ver na reportagem. Se não tivesse essa pressão internacional, principalmente Brasil, que nós sabemos que tem uma influência muito grande aqui na região e também de outros países, Estados Unidos e até propriamente da União Europeia, talvez a situação hoje seria diferente, professor? Pedro, primeiro, obrigado por me receber, é uma satisfação poder contribuir com vocês. A situação da Venezuela é de um país de regime híbrido, talvez podendo ser classificado como autoritário e com sanções econômicas pesadas na economia central do país, que é no setor petrolífero, desde o segundo governo Obama. E essas pressões têm no sentido exatamente fazer com que o regime encontre alternativas de se aproximar do ideal de democracia, do ideal de espaço para as ideias circularem, inclusive com o funcionamento de mídias que tenham espaço para apresentar o viés ou as notícias da oposição, daqueles que questionam o regime. Eu imagino que a pressão internacional tem esse sentido, apesar de que, claro, as sanções econômicas especificamente acabam afetando a maioria da população, já que o país que não produz tudo o que precisa para uma qualidade básica fica sem as verbas para poder importar esses produtos. Já do ponto de vista da diplomacia, já que o diálogo não funciona tão bem, o caminho dos países, que têm pressão econômica é fazer isso. O Brasil, que é mediador da América do Sul, usa o seu simples peso, para fazer essa pressão e intimidação para mostrar que o nosso interesse é a estabilidade no sentido de não ter violência. Que o Brasil, não importa se é governo ou oposição, a gente tem uma parceria estratégica histórica, a gente tem uma relação pragmática, temos muitos insumos que precisamos e gostaríamos de ter da Venezuela, não só a parte do petróleo, mas em especial a nossa agricultura gostaria de aproveitar bastante de insumos como ureia e calcário, que são tão essenciais para a nossa fronteira agrícola. Então, o fato é, a Venezuela é um país muito importante para a gente e justamente por isso que o Brasil está em cima. Mas um outro agente são os Estados Unidos, professor, que tem sanções e tudo mais. Por que eles estão interessados aqui no nosso quintal, professor? Bem, aí é uma questão específica da política externa dos Estados Unidos. Lembrando que quando as sanções começaram, é porque a Venezuela se aproximou de inimigos dos Estados Unidos, especificamente a Coreia do Norte e o Irã, outros países sancionados, e aí, como desdobramento, óbvio, houve essas sanções também. Lembrando que o país também não permitiu que empresas americanas participassem do processo de licitação para exploração de petróleo e gás. E tem todo um interesse ali. E a respeito do Brasil, manter a questão regional mais tranquila ajuda muito a questão, acho que financeira do bloco, vamos dizer assim, professor? Como um todo, a gente não pode esquecer das questões territoriais. A Venezuela está com uma disputa em pausa. Tanto a Guiana quanto o governo e a oposição prometeram, pós-resultados eleitorais, voltar a discutir. E aquela é uma região imensa da Guiana, mas que, por pressão da Venezuela, ela reclamaria também espaço territorial que é hoje do Suriname até da Guiana Francesa, todo o norte do Brasil. Não podemos esquecer que, inclusive, para chegar no Amapá por terra é preciso passar por esses territórios, conectando a Roraima, é a única conexão por terra, portanto é importante essa estabilidade, e também que existem 500 mil venezuelanos morando no Brasil. Talvez parte deles tenha interesse de voltar para a Venezuela, caso sintam novas oportunidades crescendo no país depois dessa eleição, caso também não sintam pressão política, alguns deles são refugiados políticos, e, portanto, o Brasil tem o interesse de cumprir com esse compromisso, de mantê-los no país enquanto não sentem confiança para voltar, mas também de dialogar com o governo venezuelano para que haja espaço para eles voltarem para suas terras natais. E, professor, a gente sabe que a Venezuela é um país em crise, quase 60% da população
está na pobreza, as pessoas passam fome, não têm acesso ao básico. Os desafios de quem for eleito de qualquer maneira são gigantescos, né, professor? Exato. Isso, qualquer onda de novos investimentos não vai surtir efeito com menos de 1 ano e meio. E uma economia que ao longo de 50 anos se dedicou à área do petróleo e do gás, com as sanções econômicas, as refinarias ficaram totalmente dilapidadas, sem peças de reposição. Então é preciso levantar as sanções a partir de negociações de empréstimos, adquirir verbas e aí instalar, né, todo o maquinário que permitirá o retorno da atividade econômica. Então, a ociosidade do potencial econômico não se resolve de imediato. Portanto, passaria sim por um espaço de tranquilidade para que novos investimentos aconteçam, né? E aí, aos poucos, a economia ir girando. Eu não sei quais países estariam dispostos a manter essa negociação, não sei se governo manterá maioria na Assembleia, se oposição ganhando a presidência da República terá facilidade também de tomar decisões políticas que serão aprovadas, por exemplo, a privatização, né, o espaço para o mercado entrar e competir dentro do território, e dali a gente precisa aguardar, portanto, quanto tempo demoraria para vir efeitos. Mas, de imediato, os problemas socioeconômicos não serão resolvidos, independente de quem for eleito.